capítulo 25, versículo 28. Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Amém? Provérbios 25, 28. E aqui você pode acompanhar pela peregrinação aqui também, em nome de Jesus, que já está aqui escrito o versículo. Olha que versículo poderoso, ensinamento poderoso Deus tem para nós hoje. Diz assim, ó: como cidade derrubada, que não tem muralha, assim é aquele que não tem, o que, pessoal? O que, meus irmãos? Domínio próprio. Eu quero ensinar você sobre isso aqui, que é muito importante. Olha que instrução poderosa. Como cidade derrubada, e que não tem muralhas, assim é aquela pessoa que não tem domínio próprio, ou autocontrole, podemos chamar assim também. Não tem autocontrole, não tem domínio próprio. Interessante que a Bíblia Sagrada vai assemelhar essa pessoa a uma cidade derrubada, a uma pessoa que está derrubado, que está caído, que não tem forças, a pessoa que vive na lona, que vive no fracasso, que vive apanhando e apanhando e apanhando da vida. E ele vai dizer que também é como uma cidade que não tem muralhas. E isso é algo muito importante, preste atenção. Naquela época, nos tempos bíblicos, não era como os dias de hoje, né, que você, para entrar numa cidade, tem ali a placa "Seja bem-vindo a Juazeiro do Norte". Não, antigamente uma cidade, ela era murada, ela tinha muralhas em volta daquela cidade. Naquela época, lembramos que a guerra era territorial. A prosperidade e riqueza daquela época era o rei ou o reinado que tinha terras, que tinha posses e espaço geográfico. A guerra naquela época era assim, era por território. Então, naquela época, uma cidade murada, que tinha muralhas, aquela cidade, ela era uma potência militar. Ela era uma cidade boa para se morar. Ela passava segurança para os seus moradores. Ela passava segurança. Porque, peraí, tem muros, então nenhum outro inimigo vai querer vir saquear, roubar, matar, fazer o mal. Não, nós estamos protegidos nessa cidade. Tem muralhas que estão nos guardando e nos protegendo quando nós dormimos. E aqui é uma cidade boa para morar. Antigamente era assim que funcionava. Uma cidade que ela tinha muros, todo mundo queria morar naquela cidade, todo mundo queria trabalhar naquela cidade, todo mundo queria semear naquela cidade, naquela terra. Porque, peraí, ninguém queria gastar suas sementes, sua agricultura em uma terra que não tinha proteção. Porque corria-se o risco da pessoa ter todo o trabalho ali da agricultura, de semear, de regar, de esperar o tempo, de esperar a chuva, e na hora da colheita vinham os inimigos e saquear e roubar tudo, e a pessoa ficar com fome. Então, naquela época, a cidade que tinha muros era uma cidade protegida, era uma cidade guardada, era uma potência militar, era uma cidade que crescia, era uma cidade que prosperava. E o exemplo bíblico que nós temos disso aqui era Jericó. Jericó foi uma das cidades que deu um trabalhozinho para Josué e Israel atravessar. Por causa de quê? Por causa das suas muralhas densas, grossas, altas, resistentes. E Jericó era uma potência militar. Jericó era uma cidade próspera, rica, por conta da proteção que tinha naquela cidade. Todo mundo queria morar lá, todo mundo queria trabalhar, investir naquela cidade, porque tinha proteção. Só que veja que agora Deus vai usar esse mesmo exemplo das muralhas para dizer que uma pessoa que não tem autocontrole, que não se controla, ela é como uma cidade desprotegida. Ela é como uma cidade que não tem muralhas. Quer dizer, em outras palavras, qualquer pessoa do lado de fora
tem livre acesso para entrar, para sair, para fazer o que bem quiser naquela cidade, e vai ficar por isso mesmo, porque a pessoa não tem domínio. A pessoa não tem domínio próprio. A pessoa que não tem domínio próprio, ela permite com que outros do lado de fora vão determinar o que ela tem que sentir do lado de dentro. Pessoas que não têm domínio próprio, elas vão permitir com que pessoas do lado de fora possam agora determinar como é que vai ser o dia dela, o dia dele. Você sabia que tem pessoas que basta ouvir uma palavra errada, uma palavra ruim, uma crítica, uma ofensa, uma brincadeira de mau gosto, basta ouvir isso, ou do marido, ou da esposa, ou dos filhos, ou de alguém no trabalho, e essa pessoa basta ouvir isso, pronto, acabou o dia dela agora, acabou o dia dele. Ele já se estressa, já explode, já joga aquele dia na lata do lixo, já começa a chorar, já começa a ficar depressivo, já começa a ficar amargurado, angustiado. E quando você vai ver, fulano, por que o teu dia acabou? Porque tu está vivendo um dia mal. Aí a pessoa vai dizer, não, porque fulano falou isso de mim. Fulano ali me criticou, me ofendeu, falou mal, falou besteira. Disse isso, disse que eu era feia. Disse que eu estava com o cabelo assanhado. Ah, pastor, pronto, acabou meu dia, acabou para mim. Então, pessoas que não têm domínio próprio do seu emocional, são pessoas de que qualquer coisa, situação na vida, vai abalar, vai desestabilizar, vai fazer com que ela jogue o dia dela fora, o mês dela, a semana dela, o ano dela fora. Por isso que a Bíblia diz, é como uma cidade que não tem muros, a pessoa é desprotegida. Qualquer pessoa pode ir lá, pode tocar o dedo na ferida, pode ir lá tocar naquela área que sabe que dá problema, e pronto, vai explodir a bomba, vai se estressar, vai brigar, vai ficar com raiva. Assim é uma pessoa que não tem domínio próprio, que não tem o controle. A pessoa que não tem domínio próprio, ela vai destruir a si mesma. Sim. Se ela não tiver domínio próprio na família, ela vai criar caos na família, contenda, briga, discussão, mágoa, ranço, brigas. Se ela não tiver domínio próprio nas finanças, ela vai sair descontroladamente gastando com coisas que não é para gastar, que não são prioridades. Ela vai fazer compras que não precisa fazer. E tem pessoas que é assim. Tem pessoas que não pode ficar nervosa, não pode ficar ansiosa, que a pessoa quer pegar um dinheiro que não era para pegar, era um dinheiro que era para pagar uma conta, era um dinheiro que estava guardando para algo, mas bateu a ansiedade, o dia foi mal, bateu uma tristeza, e a pessoa tem que pegar aquele dinheiro que estava guardando, que estava juntando, que era de um compromisso, e vai lá e papoca todo em compras bestas. Papoca de uma vez em compras desnecessárias, que não precisa. Porque a pessoa não tem domínio próprio nessa área, com dinheiro, aí vai sofrer na vida financeira. E é capaz de depois ainda olhar para o céu e dizer, meu Deus, por que eu não prospero? Meu Deus, por que eu não cresço financeiramente, Senhor? Veja se não está faltando ter domínio próprio nas finanças. Toda área da nossa vida requer o autocontrole, requer o domínio dos próprios impulsos. Nós somos seres carnais ainda, temos o Espírito Santo, amém? Mas até Jesus voltar e termos o nosso corpo glorificado, nós vamos estar presos a esse corpo carnal, que se inclina para o erro, para a falha, sabe? E fica essa briga do autocontrole, quem vai controlar quem? E nós temos sim impulsos errados, impulsos, e é nos quais o diabo mais tenta ali se aproveitar em tentações. Então a Bíblia vai dizer que a pessoa que não tem domínio, ela é uma cidade derrubada, ela vive no fracasso, ela não consegue se erguer, ela não consegue se levantar, e ela é desprotegida, não tem muros, é desguarnecida.
Olhe para o irmão que está do seu lado, pergunte para ele com todo respeito, pergunte para ele qual é a área da sua vida que você precisa exercer o domínio próprio. Deus vai falar com você nessa noite. Porque existem áreas na tua vida, e você só não está melhor, maior, mais próspero, mais com Deus, porque tem áreas que você não tem exercido o controle. Você tem que entender que nós não fomos feitos para controlar pessoas. Nós temos que controlar e buscar ter o autocontrole, o domínio próprio para nós. Tem pessoas que querem ter o domínio próprio, o autocontrole na vida dos outros. Isso é muita ansiedade para você carregar. Isso é muito peso para você carregar. Deus, quando criou o ser humano, está escrito lá em Gênesis, Deus disse: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ali Deus fez uma lista do que é que o homem pode governar e dominar. Deus disse que o homem domine sobre as aves do céu, os peixes do mar, os animais da terra, que os homens dominem sobre toda a terra. Só que Deus nunca disse que o homem domine sobre outro homem. Por que que existem pessoas tão ansiosas? Por que que existem pessoas com um emocional tão fraco? Me perdoe a palavra, mas não tem outra palavra, é essa mesmo. Com um emocional tão fraco em relação a outras pessoas, determinar o que ela tem que sentir. Porque na verdade estão querendo dominar e controlar o que você não foi feito para dominar e controlar, a vida dos outros. Tem gente que é tão paranoico, que se preocupa demais até no que os outros estão pensando sobre ela. Já viu isso? A pessoa fica preocupado. Estou preocupado, pastor. Com o que você está preocupado, meu irmão? Estou preocupado com o que o fulano está pensando a meu respeito. Meu irmão, isso é muita ansiedade. Preocupado com o que fulano está pensando, fulano está falando a teu respeito. Nós não conseguimos fechar a boca do povo, irmão. Alguém consegue amarrar a boca de alguém aqui, impedir os outros de falar? Não consegue. Impedir os outros de pensar? Não consegue. Isso é muita ansiedade. Deus não chamou você para ter domínio próprio sobre isso aí, não. Você tem que ter o domínio sobre o quê? Olha o dedinho aqui, ó. Sobre você, criatura. É você. É sobre os seus impulsos. É sobre o que você pensa, sobre o que você vai falar, sobre o que você vai dizer. E existem 5 áreas da nossa vida que nós devemos exercer o domínio próprio. Existem 5 áreas na nossa vida, e melhor dizendo, no nosso corpo. 5 áreas do nosso corpo que nós precisamos exercer o domínio próprio. Primeiro, vou começar de cima para baixo. Primeiro a cabeça, que é a mente, os pensamentos. Olhe para o irmão que está do seu lado, pergunte assim para ele: como é que andam os teus pensamentos? Pastor, só a misericórdia de Deus. Não, está repreendido, pois tem que mudar isso aí. Você tem que ter autocontrole e domínio próprio dos teus pensamentos. Porque se você não estiver, é sinal de que você está sofrendo alguma opressão maligna. Tem que orar, tem que libertar. Eu já atendi pessoas com problemas, enfermidades mentais, depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico. E que essas pessoas acreditam o tempo todo que algo ruim está acontecendo, algo ruim vai acontecer, vai morrer, vai matar, vai acontecer alguma coisa errada. Eu já atendi pessoas assim, cuidei desse caso já pela misericórdia de Deus. Eu sei como é que funciona. Isso é o que, pastor? Não estou conseguindo, pastor. Eu sei que eu não posso pensar em miséria, em fracasso, em derrota, em morte, em doença. Eu não posso pensar nisso, pastor, mas eu não estou conseguindo controlar. Então você precisa de uma oração. E isso, você precisa de oração de libertação, irmão.
Orar. Em nome de Jesus, espírito da opressão na mente dessa pessoa, caia por terra agora. Porque nem Deus fez você para ficar preso e amarrado com pensamentos. Não. Deus, Ele vai nos ensinar. E Ele quer que nós tenhamos o domínio e o controle e o filtro dos pensamentos. E meu irmão, a gente faz é pensar durante o dia. Estudo científico fala que é mais de 70 mil pensamentos por dia a cabeça de um homem tem. Mulher vai para 90 mil. Não sei porquê. O homem é 70, a mulher pensa 20 vezes mais. Meu Deus do céu. Mas 70 mil pensamentos passa pela nossa mente. Tudo quanto é de pensamento. É só pensamento bom que passa aqui, pessoal? É não, vamos ser sinceros, é não. Se fosse, estava bom, né? Mas não é. Passa pensamento ruim, passa pensamento de besteira. E que a gente vai ter que filtrar e dizer: esse aqui eu deixo entrar para o coração. Esse outro pensamento aqui eu mando para o inferno, está repreendido, eu não aceito. Existe essa batalha do campo de batalha da nossa mente, existe. Mas Deus fala para nós exercer o domínio sobre isso. E Deus diz em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8. A Bíblia Sagrada diz: tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, se há boa fama, se há louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos, todos os dias. E muito cuidado com o que você põe os olhos para ver. Porque os teus pensamentos é influenciado pelo que o teu olho vê. Cuidado que onde você coloca o teu ouvido para ouvir más notícias. Porque tua mente também é influenciada pelo que você escuta. Pelo que você vê e pelo que você escuta. Então, domínio próprio dos pensamentos. Segundo, mente é o primeiro. Segundo é a boca. Olha uma coisinha aqui que faz muita gente pecar, ó. Temos que exercer domínio próprio na nossa boca também. Refrear a boca. Tem gente que peca, sabe por quê? Porque fala o que não deve, na hora que não deve, no momento que não deve. A pessoa abre o bocão e fala. Fere pessoas, cria contenda, cria mágoa, cria ódio, cria ranço. Começa uma discussão, porque não consegue controlar a língua. E tem pessoas que ainda se gabam disso. Tem pessoas que ainda se gabam, sabia? Ainda diz assim: eu sou assim mesmo, pastor. Eu não tenho um filtro não, pastor. Eu olho para a pessoa e se for verdade, eu falo a verdade e dou a quem doer. Essa pessoa só arruma problema na vida dela. Pode observar. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você conhece pessoas que falam demais? Pastor, a mulher fala pelos cotovelos, pastor. Meu Deus do céu, fala que a mulher não tem filtro, pastor. Ela pensa, ela fala, pastor, pelo amor de Deus. Pois vigie se você for assim. A Bíblia Sagrada diz no livro de Provérbios, sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, ó: quem muito abre a sua boca tem perturbação. Não sou eu que estou chamando você de perturbado. É Deus que está dizendo em Provérbios: quem muito abre a sua boca tem perturbação, mas quem controla a sua língua é sábio. Você quer viver um ano de paz? Está muito fraco. Você quer viver um ano de paz na tua vida? Paz na família, paz no trabalho, paz com os filhos, com o marido, com a esposa, amém? Diga para o irmão que está do seu lado, diga: controle a sua língua. Diga para ele assim: você vai evitar muitos problemas. Pessoas que não têm domínio próprio com a boca, com a língua, vai passar por luta e problema também. Morde a língua, irmão, controla. Pastor, pastor, eu tenho que falar, pastor, se eu não falar, irmão, você morde a língua assim, mas meu Deus, eu não vou criar esse problema.
Eu não vou criar essa confusão, vou me controlar. O Espírito Santo vai me ajudar. Terceiro, vamos descer aqui, ó, mente, boca. Terceiro lugar para ter domínio próprio, coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Quando eu estou falando de coração, estou falando sim da parte emocional sua. O coração. E é como eu falei no início da mensagem, tem que ter cuidado para você não ser aquela pessoa de que qualquer coisa que falem, que vão fazer contra você, você vai guardar mágoa, rancor, vai se descontrolar, vai se estressar, vai brigar, vai gritar com todo mundo. Não, está repreendido. Exerça o domínio próprio do seu coração, entendendo que é você que tem o poder de decidir o que você tem que sentir. Não é as lutas de fora, não é os problemas, não é as tribulação, não é pessoas, é você que decide o que você tem que sentir. É você que decide como vai ser o teu dia. É você que decide se você vai pesar o clima mais ainda, ou se você vai trazer leveza para a sua casa, leveza para a sua família. É você que decide. Então, o domínio próprio no coração, no emocional. 4, domínio próprio, sabe aonde também, irmãos? Aqui, ó, no estômago. Na barriga, no estômago. Pessoas que não têm domínio próprio no apetite por comida. A pessoa não pode ficar nervoso, não pode ficar preocupado. Ai, meu Deus, pastor, tem umas contas para pagar. Menino, traz aí o chocolate, traz o balde aí, que eu vou me acabar aqui agora. Menino, traz aí a pizza aí, pede duas G, porque uma G é só para mim, a outra 6 divide. Eu vou me acabar aqui na G, aqui só eu. Tem pessoas que por conta, que não tem domínio da boca aqui, ó. Ei, isso é sério. Estão adoecendo. Colesterol, diabetes, picos de glicose, pressão alta. Estão adoecendo. Sedentarismo, obesidade. Entenda que Deus, Ele é responsável pela nossa cura. Diga Deus, diga Jesus Cristo, é responsável pela minha cura. Aí você diz assim, mas eu sou responsável por manter meu corpo saudável. Essa é a nossa responsabilidade. Se passarmos por alguma enfermidade, temos a cruz de Cristo, e que pelas suas pisaduras fomos sarados, e recorremos à graça, e Ele vai nos curar com o seu poder. Mas não significa de que, pronto, pastor, acabei de ser curado da diabetes. Glória a Deus, pastor. Agora que eu fui curado, eu vou me acabar. Traz um pote de Nutella aí todinho para me devorar aqui. Não funciona assim. Deus vai curar, amém. Mas eu sou responsável por cuidar da saúde do meu corpo e por dominar o apetite da comida. É um pecado que existe, irmãos. Existe esse pecado como qualquer outro, mas é um pecado que é ignorado pelos crentes. É o pecado da gula. Ele é como qualquer outro pecado, só que a gente ignora. E às vezes a gente acha até bonito. E já ganhou a fama, né? Crente não bebe, mas... Como? Vocês já sabem a frase, tá vendo? Crente não bebe, nós não bebemos cerveja não, irmão. Agora comida a gente arrebenta. Pode botar aí, meu irmão, que a gente vai fechar esse rodízio, nós vamos dar o prejuízo. Eu já vi irmãos em rodízio, comendo tanta carne, tanta comida, tomando sorrisal, e no Guaraná para ver se desce mais um pouco, dá uns arrotos para caber mais. Pufo, para depois botar os bofos para fora. É sério, a coisa é séria. Diga para o irmão que está lá, diga a coisa é séria, irmão. É como diz a frase, peixe morre pela boca. Esse ano de 2026,
Não seja como os outros anos que você prometeu e não cumpriu, não. Prometa e cumpra. Pastor, é o ano da dieta, faça. Pastor, é o ano da academia, faça. É o ano da caminhada, do exercício, da natação. É o ano que eu vou emagrecer, que eu vou perder peso, que eu vou manter aqui minha saúde. É o ano que eu vou cuidar da minha alimentação, vou diminuir o açúcar, vou diminuir o refrigerante, vou vigiar. Amém, igreja? Amém. É um amém meio assim, né? Amém, pastor, meu Deus do céu. Domínio próprio no estômago, apetite. E quinto, presta atenção. Quinto, domínio próprio no órgão genital. E aqui eu estou falando do apetite sexual, que também é uma área que dificilmente é pregado nos altares, mas isso é muito grave. E é muito importante você ter essa atenção. Homens e mulheres que não têm domínio do local lá, do órgão genital, do apetite sexual, são pessoas desenfreadas, são pessoas que vão colocar tudo a perder. Sim. Por que que pessoas estão caindo no adultério? Por que que estão caindo com prostituição? Por que que homens e mulheres casados cometem adultério? Por que que jovens estão fornicando, não aguentam chegar no casamento virgem? Por que que pessoas estão caindo na pornografia, ainda sendo crente? Porque não tem domínio próprio do apetite sexual. E isso é algo que atrapalha, amarra a vida de uma pessoa. Preste atenção nisso daqui. Vai ter dias que nós vamos pregar até para casais sobre isso. Mas isso atrapalha e amarra a vida da pessoa. E isso é muito sério. Existem 3 grandes homens na Bíblia que caíram, todos os 3 no mesmo pecado de prostituição. E perderam porque não tiveram domínio do seu órgão lá. Não tiveram controle do seu apetite sexual. 3 grandes homens. O primeiro foi Sansão, o homem mais forte do mundo. Caiu porque não aguentava ver mulher bonita. Caiu. O segundo foi o homem segundo o coração de Deus, Davi, o maior adorador da Bíblia. Caiu para a prostituição também. Não se aguentou quando viu uma mulher tomando banho pelada. O terceiro foi Salomão, o homem mais sábio que já passou por essa terra. Caiu também, porque não tinha controle do apetite sexual. O homem casou com 1000 mulheres. Para que isso? Uma já dá trabalho, o camarada arrumou 1000. Dá para você imaginar, irmão? O camarada ter 1000 sogras. Tô brincando. Dá para você imaginar? 1000 mulheres. Camarada era descontrolado e caiu também. Então olhe para cá, preste atenção, a coisa é séria. Esse pecado de prostituição, esse pecado de falta de domínio do apetite sexual derrubou o homem mais forte, derrubou o maior adorador e derrubou o homem mais sábio. E nós, meros mortais, né? Tem que vigiar, irmão. Isso é muito forte. A Bíblia Sagrada diz, e eu sempre costumo falar esse exemplo, essa comparação. Quem foi mais forte? Sansão ou José do Egito? E aí, o que é que você acha? É uma boa pergunta. Quem foi mais forte, verdadeiramente mais forte? Sansão ou José do Egito? O que é que você acha? Interessante isso, né? Automaticamente, você que tem um pouquinho de conhecimento da Bíblia, você vai dizer José. Ainda que Sansão foi o homem mais forte do mundo. Meu irmão, o camarada matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, em 3 dias de batalha. Um camarada levantou um portão, meu irmão, de mais de 5 metros de altura. Um camarada matou um leão, rasgando o leão no meio. Sansão. Mas perdeu por causa de uma fraqueza dominante.
E a Bíblia diz que o final da história de Sansão, Sansão era ungido, Sansão era poderoso, Sansão era forte, Sansão foi escolhido desde o ventre, Sansão tinha riqueza, tinha fama, era o juiz de Israel, era famoso, era o bambambam, era a estrela do momento, era Sansão, mas por conta do domínio próprio, perdeu. E a Bíblia diz que ele morreu cego e o seu corpo foi lançado para os animais selvagens. Mas José nunca foi escolhido, nunca foi ungido, José nunca foi o popular, pelo contrário, o último dos seus irmãos, jogado no calabouço, vendido como escravo, humilhado, desprezado, abandonado, rejeitado, servindo Potifar, mas continuava fiel a Deus. E José tinha domínio dos seus impulsos. Isso fez toda a diferença. Porque quando a mulher de Potifar avançou em José para se deitar com ele, uma pessoa que tem domínio, o que foi que ele fez? Correu, fugiu. Olhe para cá. O domínio próprio, ele faz com que você consiga ter a força para fugir da tentação. Sem domínio próprio, você vai até se colocar no lugar da tentação. Vai gostar de andar na linha do pecado. Mas com o domínio próprio, meu irmão, você consegue ter força, coragem para evitar, para fugir. Você consegue, peraí, este aqui é o meu limite. Eu não vou atravessar, porque eu sei que se eu atravessar eu vou cair, eu vou pecar, eu só vou até aqui. O domínio próprio faz isso. Ele põe esse temor no seu coração, até onde você vai. Ele põe esse temor. Só que Sansão não tinha temor, não tinha limite. Mas José não. José permaneceu fiel, tinha domínio próprio, ainda que passou por luta, tribulação, injustiça. O final da história de José, ele se tornando governador do Egito. Aleluia, glória a Deus. Você quer conquistar grandes lugares em nome de Jesus? Você quer conquistar grandes coisas para a tua vida? Exerça o domínio próprio nesse ano de 2026. Aplauda o Senhor Jesus, então. Peregrinação de hoje, vamos lá rapidinho agora. Peregrinação de hoje, domingo, dia 4 de janeiro. Está lá em Salmos capítulo 37, versículo 5. Salmos 37, 5. Você pode acompanhar pela Bíblia ou pela peregrinação. Salmos 37, 5. Diz assim a palavra do Senhor: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais, olhe para cá, preste muita atenção. Todo mundo quer o finalzinho desse versículo. O finalzinho desse versículo é a coisa boa, é a bênção, é o milagre. Todo mundo quer o mais de Deus na sua vida. Pastor, eu quero o mais de Deus na minha vida. O que é o mais de Deus? O mais de Deus é aquela área que você não consegue realizar. Deus vai lá e realiza para você. O mais de Deus é o impossível do Senhor na tua vida. O mais de Deus é o milagre que você tanto espera. É a bênção, a transformação que você tanto espera. É aquilo que as tuas mãos não conseguem alcançar. É aquela área da sua vida que você diz assim, pastor, só Deus na causa. Alguém aqui tem alguma área da vida que já disse isso? Só Deus na causa. Alguém aqui? Todo mundo, né? Pastor, minha família, pastor, minhas finanças, pastor, meus filhos, meu casamento, pastor, minha loja, minhas vendas, pastor, só Deus na causa. Meus exames, pastor, só Deus na causa. Essa área aí é onde entra o mais de Deus na sua vida. É aquilo que é só Deus que é capaz de fazer, que é só Deus que é capaz de realizar.
Então quem aqui quer receber o mais de Deus nesse mês de janeiro? Diga glória a Deus. Diga eu tomo posse do mais de Deus na minha vida. Amém? Mas vamos aprender como é que a gente toma posse. Porque a Bíblia vai nos ensinar. Antes de receber o mais de Deus, a Bíblia vai nos dar duas grandes instruções. Deus vai nos dar 2 mandamentos para seguir. E através de obedecer e cumprir essas 2 coisas, aí sim nós vamos conseguir tomar posse do mais de Deus. Porque primeiro, antes do mais de Deus, Ele vai dizer o que devemos fazer. E Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantos aqui verdadeiramente já entregaram o seu caminho para o Senhor? Levanta-se a mão. Diga: eu já entreguei meu caminho para o Senhor. Olhe para cá. Eu sei que quando a gente diz entregar o caminho para o Senhor, a primeira coisa que pensamos é no dia que aceitamos Jesus. Amém? Você aceitou Jesus? Amém? Você já desceu as águas, já se batizou nas águas. Glória a Deus. Se ainda não se batizou, vai se batizar esse ano. E glória a Deus, isso também é entregar a vida e o caminho ao Senhor. Mas entregar o caminho ao Senhor também se trata de obediência. Deus quer ver de mim, quer ver de você também obediência. E a Bíblia diz, pelo profeta Samuel, inspirado por Deus, diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que simplesmente cumprir ritos e rituais religiosos. A obediência a Deus. E quando eu falo obediência a Deus, eu falo também de você obedecer e dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando o Senhor te pede algo para fazer. Quando Deus te direciona você para fazer algo. Quando Deus move o seu coração para você realizar algo para Ele. Esse ano de 2026, nós projetamos pela fé o nosso projeto de vida. E glória a Deus. Amém. E aqui estão os nossos projetos. O que nós queremos alcançar. E nós aprendemos sobre visão, sobre ideias, sobre inspiração, tudo como fazer o projeto de vida para Deus. Amém. Isso é importante. É necessário fazer projetos. É necessário apresentar os sonhos e projetos para Deus. Isso é necessário, isso é importante. Mas vamos lá. Será-se também, será que Deus também lá nos céus, olhando para mim, olhando para você, Deus também não diria: ei, eu também tenho projetos de vida para você. Você está escrevendo vários desejos e coisas que você quer que eu faça na tua vida, mas talvez lá do céu Deus diga: eu tenho um pedido para você. Eu tenho 1, 2, 3 coisas que eu quero que você faça para mim. E muitas vezes, olhe para cá, muitas vezes, nós somos como o povo de Israel. Gostamos de quando Deus faz, mas fugimos de quando Deus pede. Talvez nós entregamos a Deus: Senhor, eu quero que o Senhor realize essas 10 coisas, então eu serei muito feliz. Está aqui, Senhor. E o Senhor vai pegar lá do céu e vai dizer: muito bom, meu filho, amém. Tudo isso é bênção para você. Tudo bem, eu vou cumprir, eu vou realizar. Mas tem uma coisa que eu quero que você faça. E aí Deus fala e você diz: não, Senhor, aí não dá não, né? Aí o Senhor tem que entender. Poxa vida, Senhor, eu estou pedindo 10 coisas, quer dizer que o Senhor está me pedindo uma coisa? Não, 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 nem assim que funciona não, Senhor. Não, não, não. Porque nós dizemos assim: eu entreguei o meu caminho ao Senhor, mas se Deus chamar você para fazer a obra,
E você vai dizer: não, pastor, Deus me livre, Deus me defenda. Ai, pastor, eu fujo da obra de Deus. Você diz: eu entreguei meu caminho ao Senhor, mas se Deus disser: filho, eu quero que esse ano você ganhe almas. Eu quero que você pregue a minha palavra, eu quero que você evangelize, eu quero que você visite clínicas de reabilitação, eu quero que você visite centros de idosos, eu quero que você visite hospitais e comece um trabalho nessa área. Será se você vai dizer: Senhor, o meu caminho é teu? Ou se nessa hora você vai dizer: não, Senhor, não, cancela, corta, não, deixa que eu vou seguir, é o meu caminho agora, não é do Senhor não, é meu. Muitos de nós aqui dizemos: eu entreguei meu caminho ao Senhor, eu entreguei minha vida ao Senhor. Nós cantamos até aquela música, né? Nada contra, música muito bonita, tem que ser cantada mesmo. Mas nós cantamos aqui: por Ele eu estou gastando a minha vida. Gasta ninguém, irmão. Porque você vem para o culto domingo, senta na igreja, dá 2 glória a Deus, nem para louvar, louva direito, nem para orar, tem que ficar se matando aqui. Ora, fala com Deus, adora, eu quero ouvir a igreja falando com Deus. Cri. E o pensamento do povo é: pastor, para demorar nessa oração, misericórdia, estou doido para ir para casa, ou culto demorado. Mas você canta: por Ele eu estou gastando a minha vida, né? Perdendo tudo com amor e com alegria. Mas rapaz, tem umas coisas que você tem que vigiar, meu irmão, quando você vai cantar. Dono dos meus dias, desde que Ele não me peça nada para fazer. Diga para o irmão que está do seu lado: diga a coisa séria, irmão. Quem entregou o caminho ao Senhor já deu uma diminuída, tá vendo? Já deu uma diminuída. Pastor, não sei, ainda estou em dúvida. Deus quer cumprir planos, sonhos e projetos seus nesse ano, mas também Deus quer que você cumpra os sonhos e planos, propósitos e projetos dele para a tua vida. Porque eu estou falando com pessoas aqui que tem chamado para ser obreiro, tem chamado para ser obreira, tem chamado para ser tia de escolinha, tem chamado para pregar a palavra, tem chamado para ministério de louvor, só que tem que se preparar. O ruim de hoje é que as pessoas só querem o cargo, mas não querem se preparar. Pessoas dizem: pastor, eu quero louvar, pastor. Aí a pessoa diz assim: amém, irmão. O irmão, no mínimo, o irmão sabe cantar afinado e no tempo da música. Não, pastor, sei não, mas bota eu aí que na hora vai dar certo. Não é assim. Se prepara, estuda, faz um curso, se capacita. E aí você vai chegar e vai dizer: pastor, agora vai o negócio, agora eu me preparei, eu me capacitei. O que é que adiantava, irmão, se eu nunca tivesse lido a Bíblia, estudado a Bíblia, e tivesse o chamado para ser pastor, mas não leio Bíblia, não me preparo, não estudo, não busco conhecimento, eu ia subir neste altar, Deus ia me usar da forma que usa, irmão? Seja sincero. Não. Mas as pessoas querem o cargo, o título, mas não querem se preparar. E está com 3 anos que eu faço curso de candidato a obreiro todos os anos e anuncio neste altar e posto nas redes sociais. Gente, o curso de candidato a obreiros, você que quer fazer a obra de Deus, você que quer servir a Deus, você que quer dizer: eis-me aqui, Senhor, agora é a hora. É o curso de preparo, de capacitação. Venha para o curso. Sabe quantas pessoas vêm para o curso? 2, 3. Estou mentindo, irmã Mazé? Irmã Mazé veio para o curso ano passado, foi levantada a aspirante à obra de Deus. Era a irmã Mazé mais 2, 3 pessoas, não era assim? E olhe lá, e às vezes vinha só a irmã Mazé. E uma igreja de 100 pessoas, vem 3, 2 para querer se capacitar. Deus vai começar a te dar grandes visões. E vai começar também a relembrar você
de propósitos que Ele colocou para você fazer. Existe idosos nessa igreja que precisam ser cuidados. Nós temos ministério de jovens, amém, eu pastoreio. Precisa de uma pessoa para cuidar dos idosos. Pegar um negócio, se capacitar, se preparar, pastor, vou fazer coral com os idosos, vou cuidar, vou visitar, vou fazer culto com os idosos aqui. Precisa, é uma área importante. Escolinha, meu Deus do céu. Quando uma irmã diz assim, eu quero ser tia, a gente só falta soltar fogo. Pá! Pô! Meu Deus, conseguimos uma voluntária para ser tia. Mas crianças precisam aprender a palavra. Crianças também têm uma alma, têm um espírito. E tem que estar lá orando. É um trabalho dificílimo que tem que estar lá. E muita responsabilidade. Não é só um passatempo para o culto, não. Precisa de pessoas. Precisa de pessoas evangelizando, pregando. Pastor, esse ano vou fazer um trabalho na rua, vou fazer um sopão, vou fazer evangelismo de porta em porta, vou fazer evangelismo no sinal. Precisa disso, mas está faltando a igreja acordar, se movimentar. Porque, com todo respeito, quantas almas você ganhou para Jesus em 2025? Pastor, não tive como ganhar alma, não. Quantas vidas você convidou e chamou para vir para o culto em 2025? Porque essas cadeiras estão vazias aí, ó. Isso mesmo, ó, até o irmão confirmou. Cadeiras estão vazias na igreja. Será se você não tinha capacidade de chamar 1, 2, 3, 4 pessoas? Tem, mas com todo respeito, talvez a única coisa que você se importa e se preocupa é suas lutas, é seus problemas. Ah, pastor, que eu estou numa luta tão grande, eu estou vivendo um problema tão grande, a minha vida é peia, luta, tribulação, tristeza, angústia. E aí, pastor, nem penso em chamar pessoas para o culto, nem penso em fazer nada para a obra de Deus. Esse é o problema. Então, o mais de Deus, todo mundo quer. Mas entregar o caminho ao Senhor, obedecer, aí é mais 500. Que essa mensagem, Deus acenda de novo esse chamado que uma vez você apagou dentro do seu coração. Entrega o teu caminho, obedece. Parte 2 do versículo, Deus vai dizer, confia nele. Quantos aqui confiam em Deus? Quantos aqui confiam em Deus? Olhe para cá. Vamos ser sinceros. Se você for, não precisa ir, viu? Não vá. Hipoteticamente falando, imaginemos. Se você for na mesa de bar e tiver lá uns camaradas tudo bebendo, enchendo a cara, cambaleando na mesa, falando besteira. E se você chegar lá e dizer assim, ei, vocês confiam em Deus? O que é que os bebum lá vão dizer? Confia, meu pastor. Deus é tudo para a minha vida. Eu vou virar esse copo aqui, é por ele. Deus é tudo na minha vida. Eu confio no meu Deus. Interessante que a pessoa pode estar no mundo, na lama do pecado, mas ainda assim, no mundão, praticando imoralidade, vivendo a vida como quer, sem compromisso com Deus, sem santidade, mas ainda assim, essas pessoas lá fora, elas dizem assim, ó, eu confio em Deus. Porque o que prova a nossa confiança em Deus, que nós confiamos em Deus, não só da boca para fora, mas de toda a verdade no nosso coração, a maior prova que nós confiamos nele, é uma coisa chamada alegria. Diga alegria. Escute, se você é uma pessoa que confia em Deus de verdade, você tem que manifestar alegria. E o que é alegria, meu pastor? Alegria não é você estar sorrindo direto, não. Mostrando nos dentes, não. Tem nada a ver com alegria isso, não. Sabe o que é alegria? Se você puder anotar, anote. Anote o que é alegria, isso é importante.
Alegria significa ganho de potência em agir. Isso é alegria verdadeira. Ganho de potência em agir. Isso é o verdadeiro significado do que é alegria. Quando você tem potência em agir, em ação, em movimento. Quando apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos conflitos, apesar dos vendavais da vida, das tempestades da vida, você tem ação, você continua em movimento. Você não para, você não desiste, você continua. Você continua na igreja, você continua firme na obra, você continua firme na oração, você continua firme no louvor, você continua firme no clamor a Deus, você continua firme na obra do Senhor, você continua firme no seu trabalho, você continua firme na sua venda, você continua, você tem potência em agir. Isso é alegria. Você continua orando pela família, você continua abençoando teu marido, abençoando tua esposa, você continua amando e abençoando teus filhos. Você continua. Isso é alegria. Ganho de potência e agir. Essa é a maior prova que uma pessoa confia em Deus. Ela manifesta essa alegria no seu coração. E a Bíblia Sagrada diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Você confia em Deus? Confio, pastor. Então você vai largar essa tristeza fora. Você não confia em Deus? Por que está triste? Não confia em Deus? Por que está deprimido? Por que está chorando? Por que está angustiado? Ainda que esteja chorando, mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite. Deus nunca diz que o choro vai durar a vida toda, só se você quiser. Mas Deus diz, o choro dura uma noite, dura um momento curto, mas a alegria já vem pela manhã, já é renovado dentro de você. Você já está pronto para agir de novo. Você já se levanta, amanheceu, acordou um novo dia, e você já está pronto de novo para vencer. Aleluia! Entrega o teu caminho ao Senhor. Fala de obediência. Confia nele. Manifeste alegria, mesmo em meio de lutas e problemas. E aí sim, quando você pratica essas duas partes do versículo, você ganha a terceira, que diz o quê? E o mais ele... Agora sim, quantos aqui tomam posse do mais de Deus? Agora você sabe o que você está fazendo. Diga, eu recebo e eu tomo posse do mais de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus então. Que Deus abençoe em nome de Jesus.